Olá, meninos. Então, mais uma semana aí de quarentena. Logo, né, mais uma semana de aula à distância, né? Então, assim, antes da gente começar aqui esse conteúdo, eu queria chamar a atenção de vocês. Eu tenho recebido pouco retorno com relação às atividades, certo? Então, a Liduína até colocou lá no grupo. Depois ela fez um vídeo falando da importância de vocês dar esse retorno das atividades, com a exceção dos alunos que não têm celular. Aí eu vou dizer, não se aproveite, porque nós temos a relação dos alunos que não têm celular, que não têm acesso à internet, enfim. Fora isso, os outros, eles precisam mandar as atividades. Ou, tia, mas lá tem um prazo, porque a gente precisa colocar esse prazo lá no aluno online, senão a gente não cria atividade. Aí já expirou, mas eu mando a atividade para vocês no WhatsApp. E quando o aluno perde, que nem já aconteceu, quando me pede eu coloco novamente, certo? Então, ou você pode responder lá no aluno online, ou você pode mandar uma foto, que nem a maioria fizeram, para o meu WhatsApp, ou então vocês podem mandar por e-mail. Então, são 3 formas de que vocês mandem isso aí, né? Eu ainda estou tentando fazer as aulas o mais simples possível para que vocês possam compreender o conteúdo. Porque é uma situação atípica, eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Vou fazer 34 anos, então nunca vivi isso, vocês muito menos. Então é tudo muito novo pra gente. E essa, gente, é a forma que nós temos. Então não adianta vocês relutarem, não adianta vocês espernear, porque o que está sendo feito é o melhor para cada um de nós. Pode até alguns não concordarem, mas é o melhor, tá? Então, assim, ó, começando aqui o conteúdo, eu falei para vocês da hibridização do carbono, né? A grande maioria que me mandaram as atividades não tiveram tantas dúvidas, certo? Eu até mandei a correção das 5 primeiras questões para que vocês compreendessem como é que é. Aí eu falei para vocês que eu ia explicar dos outros elementos. Embora essa parte aqui não seja tão química orgânica, porque, né, para ser química orgânica tem que ter o quê? A presença do elemento carbono. Por exemplo, a água não é orgânica, aqui o composto com berilo não é orgânico, enfim. Mas aí é bom que já entra um pouquinho sobre lá a nossa eletiva química do Enem, né? Ou então dos vestibulares. E agora eu vou explicar como é que eu vou determinar a hibridização dos outros elementos fora o carbono, certo? Aí tem uma dicasinha aqui que a gente usa muito, principalmente que é mais fácil de ser compreendido. Vocês já entenderam como é que os orbitais se hibridizam. Quem não compreendeu, vê as primeiras aulas lá da semana passada, certo? Lembrando que hibridização significa mistura de orbitais. Eu tenho 4 orbitais, o S, o P, o D e o F, certo? E quando esses orbitais eles se misturam, seja o S com o P, seja o S, o P e o D, enfim, eles formam uma hibridização, ok? Então, hibridização é a mistura dos orbitais. Aí nós vimos também que a gente tem a ligação sigma e a ligação pi. A ligação sigma é sempre a ligação simples. A ligação pi vai surgir quando eu tiver uma ligação dupla, que eu vou ter uma ligação sigma e uma pi. E a ligação também pi, ela pode surgir quando eu tiver uma ligação tripla, que eu vou ter 2 pi e uma sigma, né? E quando só é ligações simples, vai ser sempre sigma. Então, lembrando, ligação sigma, ligação simples. Não esqueçam. Aí aqui a dica, tu vai somar, para tu descobrir a hibridização dos outros elementos, tu vai somar. Eu vou somar o quê? Tu vai somar a ligação sigma, que é a ligação simples, com um par de elétrons livres. Lide o que é um par de elétrons livres. Está aqui, ó, na água. Aqui na água eu tenho um par, já expliquei isso a vocês, de elétrons livres. Eles não estão ligados com ninguém, eles estão livres. Então, quando eu tiver um par de elétrons livres, tu vai somar. Vocês vão compreender agora. Então, ó, aqui eu tenho 2 orbitais, né? Um S e um P. Então, a soma disso aqui dá o quê? 2. Ok? Aí, aqui eu tenho, ó, um orbital S, 2 orbitais
P. Então, a soma disso aqui dá o quê? 3. Aqui, ó, eu tenho um orbital S e 3 orbitais P. Então, a soma dá o quê? 4. Aí, aqui eu tenho um orbital S, 3 orbitais P com um orbital D. A soma dá o quê? 5, certo? E aí, aqui eu tenho um orbital S, 3 orbitais P e 2 orbitais D. A soma disso aqui dá 6. Entendido? Eu só somei a quantidade de orbitais. E aí, essa dica aqui é para que a hibridização do átomo que você vai determinar, certo? Então, se no átomo que eu for determinar, eu só tiver, por exemplo, 2 ligações sigma ou uma ligação sigma mais um par de elétrons, 1 mais 1 dá quanto? 2. Então, qual vai ser a hibridização? SP, certo? Se no total der 3, a quantidade de ligações sigma deu 3, então qual é o orbital que eu vou usar? SP2, a hibridização. Vamos entender melhor aqui, ó. Vamos lá, determinar a hibridização do berílio, certo? O berílio, ele tem quantas ligações ao redor dele? Tem 2 ligações. Ele tem elétrons livres? Não tem, certo? Que ligação é essa daqui? É uma ligação simples, logo ela é uma ligação sigma, perfeito? Aí aqui também é uma ligação simples, que se é uma ligação simples é uma ligação sigma. Eu tenho elétrons livres? Não tenho. Eu tenho quantas ligações sigma ao redor dele? Eu tenho 2, ó. 1, 2. Se eu tenho 2 ligações sigma, qual vai ser o orbital hibridizado? SP, tá? Então, a hibridização do berílio aqui é SP. Compreendido? Vamos lá. Aqui no boro. No boro, ó, aqui é uma ligação simples, logo é uma ligação sigma. Ligação simples, ligação sigma, ligação simples, ligação sigma. Eu tenho pares de elétrons aqui livres? Não tenho. Aí você conta, eu tenho quantas ligações sigma aqui? Eu tenho 3, ó, 1, 2, 3. Quando eu tenho 3 ligações, no total de 3 ligações sigma, né, dá um total de 3 orbitais. Qual vai ser a minha hibridização? SP2. Então, o bóron aqui, qual vai ser a hibridização dele? SP2. Certo? Aqui na água, ó. A água eu tenho, vou primeiro pelas ligações simples. Eu tenho essa ligação simples, que é uma sigma. Eu tenho outra ligação sigma aqui. Então, no total, eu tenho 2 ligações sigma. Mas, porque agora eu tenho pares de elétrons, ó. Eu tenho quantos pares de elétrons livres? Um par, outro par. Eu tenho 2 pares de elétrons. 2 com 2 dá quanto? Dá 4. Opa, 4, a soma de 4, qual vai ser a hibridização? Nesse caso do oxigênio é SP3. Certo? Daqui, ó. Quando a soma total de ligação sigma com par de elétron der 4, qual vai ser a hibridização? Vai ser SP3, certo? Vamos fazer aqui do nitrogênio, ó. O nitrogênio eu tenho uma ligação simples, é sigma, 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 e tem um par de elétrons livres. Então, eu tenho quantos sigmas? Eu tenho 3. Mais quantos pares de elétrons livres? Um par. 3 mais 1 dá igual a quanto? A quanto? 4. Quando isso aqui dá 4, qual é a hibridização que eu uso? A soma dos orbitais. Então, no nitrogênio vai ser SP3. No próximo vídeo eu explicarei o restante.